podem sentar. Ninguém gosta de sofrimento, a menos que sofra de algum tipo de psicopatologia. Eu não gosto de sofrimento, não sou masoquista, mas sou realista para saber que o sofrimento faz parte da vida de todos nós. E como eu tenho dito aqui, a dor de cada um é a maior porque é a dor de cada um. Não há como dimensionar ou mensurar dores, mas é obviamente que a minha dor é maior porque é a minha dor e a sua é maior porque é a sua dor. E por incrível que pareça, há muita pedagogia na dor. Há muito aprendizado na dor. Não que a gente queira aprendizar com dor, óbvio, mas como há a inevitabilidade da dor, é bom que aprendamos com o sofrimento, porque não preciso ser vidente, ter bola de cristal, ser pitoniza para afirmar que 100% desse auditório, dos que me veem pela internet, sabem o que é dor, o que é sofrimento. Não como teoria, mas existencialmente, como encarnação na vida. Desde a criança, adolescente, jovens, adultos, idosos, todos têm as suas histórias de dor para contar, para compartilhar. E por isso eu quero trabalhar um pouco nessa noite na vida daquele que tornou-se o exemplo de sofrimento na história, não somente na Bíblia, mas em toda a história. E ele não é um personagem, ele não é uma ilustração, ele não é um ser imaginativo, ele é um ser histórico, que viveu no tempo e no espaço, cuja vida teve começo, meio e fim. O nome dele é Jó. Não há relato, se pudermos dimensionar ou medir sofrimento em toda a história, que seja comparado ao sofrimento desse homem, desse indivíduo chamado Jó. A Bíblia informa que ele era um empresário extremamente bem-sucedido, era o homem mais rico de todo o Oriente. Era o homem mais bem-sucedido. Para ele, vitória na área financeira, na área empresarial, e a Bíblia fala que ele era um empresário que trabalhava com investimentos pesados no campo, na pecuária, progrediu de uma forma tremenda, mas não era só isso, era um excelente pai de família, era um marido tremendo, era um servo de Deus, um crente fiel, crente porque cria. E, no entanto, da noite para o dia, Jó é literalmente atingido por um sofrimento avassalador, por perdas incalculáveis e inimagináveis e por dores que até de pensar nós sofremos também. E quem produziu, quem patrocinou tudo isso foi um indivíduo chamado Lúcifer, um ser real, concreto, com uma capacidade de imaginar o mal e executar que foge à compreensão humana. Um inimigo invisível, milenar, conhece a mente humana como ninguém conhece a não ser Deus, e é ele que observa a caminhada de Jó, a história de Jó. E esse inimigo, porque também nos ataca, e ataca em 6 áreas básicas da nossa vida, e eu tenho certeza que na internet ou aqui, há pessoas que podem dizer: é nessa área que ele tem me atacado, que eu estou sendo destruído, perseguido, abafado, cercado, percebo armadilhas por onde eu vou. Primeiro, ele nos ataca no relacionamento com Deus, esfriando a fé. É muito comum. Em segundo lugar, ataca na área financeira. Há pessoas
absolutamente destruídas financeiramente, cercadas e tomadas e abafadas por dívidas praticamente impagáveis, que tiram a paz, tiram o sono, a harmonia, provocam brigas, porque ele também ataca na área financeira. Ataca os nossos filhos, e não a dor que nos doa mais do que a dor de um filho. Ataca a nossa saúde quando, subitamente, do nada, numa simples consulta, recebemos um diagnóstico destruidor e avassalador e somos obrigados a encarar a possibilidade da morte. Ele nos ataca no casamento, da noite para o dia, esfriando um relacionamento, transformando pessoas que ali estão juntas em dois estranhos, com uma distância de alma que parece ser impossível de ser superada. Morre a comunhão, morre a parceria, morre a cumplicidade, e a indiferença vai destruindo mais do que a contenda. O esfriamento vai destruindo mais do que qualquer arma, por mais letal que seja. Ele destrói amizades, rompe amizades, amigos se voltam um contra o outro, uma contra a outra, e de repente começam a haver uma engenharia de choque que algumas vezes termina em morte. E é nessas áreas que ele ataca Jó. Deus fala do caráter de Jó, é o próprio Deus que diz a Lúcifer: tens visto o meu servo Jó? Como ele anda, ele é justo, reto e temente a Deus. Não foi um homem que disse isso, foi o próprio Deus. Então ele levanta-se contra Jó, ele começa a dizer a Deus que Jó o serve por interesse, porque ele é próspero, o Senhor tem abençoado. Então, como ele é muito bem-sucedido na área financeira, para ele é cômodo servir ao Senhor. Ele diz que Jó só serve porque é abençoado, retira a bênção, e tu vais ver a adoração transformar-se em blasfêmia. Ele acusa Jó de amar mais o dinheiro, os filhos e a saúde do que a Deus. Ele ataca, ele vai a Deus, diz tudo isso, e Deus então diz que ele prove, experimente, mas com o limite de não chegar na vida de Jó, de tirar a vida de Jó. Isso traz uma tranquilidade a quem crê, porque nós, os que cremos no Senhor Jesus, somos intocáveis até que Deus permita para a nossa disciplina. Por isso o apóstolo João diz que aquele que é nascido do Senhor, este o guarda, e o maligno não lhe toca. Está escrito. Está escrito. Os ataques sistemáticos, eu quero ser bem objetivo, na vida de Jó foram: primeiro, ele atacou os bens de Jó, capítulo 1, versos 13 a 20. Usou homens que roubaram, saquearam, destruíram rebanhos enormes. Foi roubado, faliu, foi à bancarrota, perdeu absoluta e totalmente tudo quanto havia construído na vida. Uma onda avassaladora de falência liquidou a vida empresarial de Jó. Ele ataca os filhos de Jó. E eu disse há pouco que a dor de um filho dói mais do que a nossa própria dor. É melhor sofrer do que ver um filho sofrer. Eu tenho um amigo em Belo Horizonte que o filho foi acometido por tormentos e dores, e ele orava a Deus e dizia: Senhor, orava em lágrimas e dizia: transfere para mim, transfere o sofrimento dele para mim, transfere a dor dele para mim, porque não aguentava ver o filho sofrer. A Bíblia diz que Jó era um pai exemplar, era a referência da família. Jó inspirava a amizade dos filhos. Infelizmente, há pais que jogam os filhos contra os outros, gerando ciúme de um com o outro. Quando começam a utilizar aquelas frases já conhecidas: ore seu irmão, seja como ele. Imite seu irmão é o herói. E os elogios são direcionados de uma forma absoluta para um e não para o outro. E isso vai gerando uma tristeza calada que se transforma em raiva, que depois transforma-se em ódio. E vocês sabem, as estatísticas mostram que não é leviandade o que está afirmando,
porque há muitos irmãos intrigados e há muitos irmãos que tiraram a vida do próprio humano dentro de casa. Jó instigava a amizade. Há muitos anos eu vi uma entrevista do Dr. Roberto Marinho, mega empresário brasileiro, dono de todo o sistema Globo de comunicação. E na entrevista, o repórter ou a repórter, não me lembro, fez a seguinte pergunta: o senhor é um homem realizado diante de tanto progresso? Ele disse: sou. E ela perguntou: qual é a realização que o senhor relaciona como sendo a maior da sua vida? E eu esperei muitas respostas dele. E ele disse assim: a maior realização da minha vida foi criar meus 3 filhos amigos, unidos e inseparáveis até o dia de hoje. E eu passei a admirá-lo ainda mais do que já admirava. Tanto que os 3 são unidos. Eles ajudaram muito a Vinde, onde eu trabalhei, a Visão Nacional de Evangelização, claro, calados, discretos, mas ligados uns aos outros, porque tiveram um pai que inspirou a amizade de um filho com o outro. Jó fazia isso. Jó tinha comunhão com os filhos, cumplicidade. A coisa mais gostosa para um pai é quando um filho erra e corre para contar. Quando ele diz assim: a primeira pessoa que eu vou contar é a papai. A primeira pessoa que vai saber é meu pai, porque eu sei que ele está comigo e não abre. Jó gerou essa comunhão, Jó gerou essa harmonia e confiança. Jó orava pelos filhos, Jó orava até pelos pecados que eles ainda iriam cometer. Como bom investidor, ele chegava antes, não é? Ele era um empresário, um mega empresário, então ele já depositava por conta. Oferecia sacrifícios a Deus pelos possíveis pecados dos filhos. E alguém perguntou o que era aquilo e disse: porque eles podem, talvez eles pequem, que já está depositado, usando uma linguagem diferente. Jó era um homem que liderava a família, e Satanás ataca todos os filhos de Jó num dia de festa e comunhão familiar, e todos morreram em um único desastre. Jó talvez tenha sido um dos poucos homens da história que sepultou todos os filhos no mesmo dia e na mesma hora. A sua dor é indescritível, tanto que ele raspa a cabeça. Nos dias dele, culturalmente, raspar a cabeça significava que a sua glória, aquilo do que ele se gloriava, morreu, acabou, não existia mais. Ele agora era como um mendigo da vida. Além disso, foi acusado pelos amigos. Os amigos, quando viram o desastre, patrimônio perdido, filhos mortos, Jó só com a esposa, disseram que havia maldição sobre a casa, no capítulo 5, verso 3, disseram que seus filhos haviam sido desamparados, capítulo 5, verso 4, disseram que os filhos eram rebeldes e por isso os destruiu. Então começam a plantar na mente de Jó culpa, para que ele se sentisse arrasado. Mas o diabo também atacou a saúde de Jó. Ele disse a Deus que Jó amava mais a saúde do que o próprio Deus, e Jó foi ferido. A Bíblia diz que ele teve infecções graves, tinha um mau hálito que afugentava as pessoas. Uma das coisas piores é mau hálito, não é verdade? Eu tinha um amigo na minha juventude que interessou-se por uma moça, e era minha amiga, eu promovi o encontro dos dois. No outro dia eu digo: e aí? Ele disse: Deus me livre, quase eu morro. Era o hálito, não é? Terrível. Pois eu disse a ela: vamos providenciar um tratamento, porque senão você vai ficar aí para titia, viu? Por causa de uma bobagem. Mas Jó teve dores, teve a pele necrosada, tanto que a Bíblia diz que ele se coçava com caco de telha, o corpo, para usar uma palavra bem popular, encarquilhado. Nunca mais eu ouvi essa palavra. Estava encarquilhado, entrevado, raspava as feridas, como eu disse. Diz a Bíblia que as pessoas cuspiam nele, formavam-se bolhas de pus, e ele mordia as bolhas para aliviar a dor. Foi tão grande a sua dor,
que a Bíblia diz que ele desejou ter morrido no ventre da mãe. Ele diz: por que eu não fui um aborto? Um homem do sucesso. Diz a Bíblia no capítulo 3, verso 12, que ele desejou que os seios da mãe estivessem murchados e não o amamentassem quando nasceu. Diz o capítulo 3, 21 e 22, que ele desejou a morte, mas a morte fugiu dele. Queria morrer, mas não tinha jeito. Queria encerrar a vida, mas não tinha jeito. A Bíblia diz que a morte fugia dele. Mas Satanás também atacou o casamento de Jó. A mulher de Jó não suportou a pressão, estava acostumada com sucesso, com brilho, com glamour. Ela lia Marie Claire, Vogue. Certamente era frequentadora das passarelas, se fosse hoje de Milão, de Capri, da última moda. E esse estilo de vida não a preparou para o sofrimento. Ela não aguentou, ela não suportou a adversidade. E Jó enfrenta o drama de uma crise conjugal, do abandono da esposa na hora de maior solidão e aflição, até quando ela chega e diz: amaldiçoa Deus e morre. Numa linguagem mais nossa, era como se ela dissesse: amaldiçoa Deus e dá um tiro na tua cabeça. Enlouquecida. Satanás atacou as amizades de Jó. Os amigos só veem de longe, são solidários, choram, mas na ânsia de ajudar erradamente, fazem o casamento que muitos de nós fazemos hoje, de associar sofrimento à culpa. Nem todo sofrimento é resultado de transgressão. Nem todo sofrimento é resultado de pecado. Nem todo sofrimento é resultado de culpa. Agora, se eu consigo injetar culpa, aí a coisa complica. Primeiro, eles dizem no capítulo 22 que Jó não é convertido. Se você nunca se converteu, isso é cena. Segundo, dizem que Jó é um pecador de coração duro, o homem sobre quem Deus disse é justo, reto e temente a Deus. Capítulo 11, 3. No capítulo 34, eles dizem que Jó é rebelde contra Deus. No capítulo 4, eles dizem que Jó é hipócrita, falso. No capítulo 8, eles dizem que Jó é adúltero. No capítulo 18, eles dizem que Jó é ladrão. Dizem no capítulo 22 que Jó era insensível às dores da família. No capítulo 5, verso 2, eles dizem que Jó é louco. Os amigos, como dizia um amigo meu, quem tem amigo assim não precisa de inimigo, já tem o bastante. Sabe por quê? Porque uma das estratégias mais perigosas do diabo é injetar culpa. Freud disse que um dos mais graves problemas de um ser humano é a culpa. Principalmente quando ela não tem uma origem definida. É por isso que a religião, não confundam religião com evangelho. A religião trabalha muito com a culpa, porque se eu botar a culpa em você, você se amedronta e eu lhe manipulo, você vai virar robô meu. Eu vou botar um chip chamado culpa. A culpa acovarda. A culpa faz a pessoa se recolher, ficar embutida. E o inimigo sabe muito bem disso, que encher alguém de culpa é deixá-la disponível para ser manipulada. E eles começam a associar a dor, a culpa. Tudo que eles querem é botar culpa na vida de Jó. Dizem que ele não é convertido, que é endurecido, que é rebelde, enfim, por aí vão derramando na vida desse homem. Queridos, foi o homem, não é um personagem, eu repito, não é um personagem, foi um ser histórico no tempo e no espaço que sofreu, possivelmente mais do que a soma de todos os nossos sofrimentos e dores. Vamos ver a atitude dele diante do sofrimento.
nós podemos aprender com ele. Primeiro, ele desabafa com Deus. A pessoa mais indicada para você desabafar é Deus. Me perdoem a palavra, vomitar. Deus não se incomoda. Ele faz por 16 vezes no livro, ele pergunta a Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que perdi minha família? Morreram todos. Por que minhas orações não são ouvidas? Por que perdi os meus bens construídos, o meu patrimônio construído de forma honesta, com trabalho durante a minha vida? Perdi tudo. Por que perdi meu casamento? Alguém a quem eu amava? Por que os meus amigos me acusam? E finalmente a última pergunta dele a Deus: por que o Senhor não me mata, não me leva, não tira a minha vida? Satanás disse: tu serves a Deus por interesse. A esposa disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Os amigos disseram: a causa do teu sofrimento são os teus pecados, culpa. E Jó começa a achar que Deus impõe sofrimentos. Ninguém o discerniu. Isso tem a ver conosco, queridos. Essa história tem mais de 6.000 anos e, no entanto, é tão atual quanto os jornais de hoje e os de amanhã, porque ela lida com aquilo que Peter Marshall chamou a realidade do ser. Em todas as épocas, em todas as culturas, em todas as civilizações, com qualquer grau de formação, seja qual for a realidade familiar, não há um que não saiba o que é sofrer. Uns mais, outros menos, se é que pode se medir, mas todo mundo sabe o que é dor. Só que a dele foi uma dor multiplicada, foi uma dor potencializada pela presença do próprio inimigo. E depois de fazer 16 vezes essa pergunta, Deus não respondeu a nenhum dos seus questionamentos, nenhum. Aí é que a dor aumenta, porque não há outro recurso após Deus, é o último. Quando a esperança em Deus já não existe, a pessoa não tem mais em quem esperar. Há 4 anos eu comecei a escrever essas mensagenzinhas que mando toda noite. Eu ia dormir e comecei a pensar em gente aqui da igreja, com depressão, outros em hospitais com doenças em fase terminal, sabendo que não tinham jeito, não tinha mais jeito. E eu comecei a pensar, meu Deus, a noite deve ser horrível para essas pessoas. Gente assim, quando começa a escurecer, começa a sentir um desconforto na alma. A noite torna-se longa. É como Joia Júnior descreveu: os sons da noite só aparecem à noite. E eu comecei a escrever umas mensagens só de esperança. Esse negócio cresceu, espalhou-se por vários países do mundo, eu não sei mais nem onde anda. Mas eu lembro de uma senhora que mora na Avenida Boa Viagem, uma senhora da alta sociedade, escreveu naquela mesma noite dizendo: não lhe conheço. Alguém me deu o telefone dela. Mas a mensagem chegou quando eu estava no 22º andar, onde é o meu apartamento. Eu tenho essa mensagem: tomando uma decisão. E a decisão era: me pulo daqui, me jogo daqui, ou jogo-me embaixo de um carro. Mas eu queria morrer e fui salva pela palavra de Deus. Jó perde toda a esperança. Deus não responde e ainda faz 70 perguntas a Jó. Você já imaginou uma prova dada por Deus com 70 quesitos? Sinceramente, é demais. Sujeito debilitado, fragilizado, com a alma murcha, energeticamente falido. Olha para um lado, não vê os filhos, olha para o outro, falência total, olha para si, corpo coberto de chagas,
olha para o casamento, acabou. Aí chega Deus com 70 perguntas. Hoje eu testei Mário com essas perguntas, eu vou perguntar a Gileno agora. Gileno, a primeira pergunta que Deus fez a Jó foi essa aqui. Como se ele fizesse a você: Gileno, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Como é que vai responder? Jó disse: olha, por aí não dá não. Aí Deus faz a segunda pergunta: onde você estava quando eu espalhei as estrelas no firmamento? No texto hebraico do Salmo 8, tem pregador que não tem coragem de dizer, mas eu vou dizer. A expressão usada por Davi sobre espalhar estrelas assim com os dedos é a expressão orgasmo. Um Deus que fazia com prazer. Infelizmente associar a palavra sujeira, mas está escrito. Deus teve prazer, era como se Deus ali num clímax espalhasse estrelas, constelações por todo lado. E aí ele pergunta a Jó: onde é que você estava, menina, hein, Gileno? Quando eu espalhei as estrelas pelo firmamento. A terceira pergunta que ele faz é esta: onde você estava quando eu coloquei limites no mar? Deus disse ao mar assim: até aqui virás e daqui não passarás. Eu estava dizendo a Ariel esses dias, em qualquer lugar do planeta, Oriente, Ocidente, Norte, Sul, qualquer continente, o mar, as ondas quebram com maré alta ou vazia, numa ordem de 26 ondas por minuto. Mar cheio ou não, em qualquer lugar do planeta, são 26 ondas por minuto. Nós temos um pastor episcopal, eu gosto muito dele, porque ele é muito simples, e a gente só vai descobrindo quem é na convivência. Ele é um físico, ele é diretor do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, foi professor de pós-doutorado na Unicamp de Física Nuclear por 12 anos, tem amigos, dois amigos que ganharam Nobel de Física, e ele dando uma aula de Bíblia é um negócio extraordinário. E eu conversando com ele sobre esses limites do mar, ele disse: é verdade. E eu conheci um chamado Christian Shen, um irmão nosso que era professor em Harvard e na USP, vinha da Coreia 2 vezes por ano para dar aula e escrever um livro, a matemática na Bíblia, e ele nos disse: o universo é exato, não falta nem sobra. E eu olhei e digo: você dizendo, eu vou dizer o quê? Então Deus pergunta a Gileno: onde você estava quando eu pus limites ao mar e disse, está escrito isso, até aqui virás e daqui não passarás. Queridos, com tudo isso, Satanás não conseguiu azedar o coração de Jó. Não conseguiu fazer Jó blasfemar. Satanás não consegue destruí-lo. E para correr para o final, Deus devolveu tudo em dobro. Amém? Hoje de manhã, doutor Marcílio Tavares de Melo, querido, antes do culto, conversando comigo, disse: bispo, o senhor vai pregar? Eu digo: vou. Ele disse: olha, o senhor anda pregando muito. Ele disse: como é, Marcílio? O senhor está falando demais. Eu gostava quando o senhor era mais sintético. Eu digo: Marcílio, o senhor já gostava de você, agora gosto muito mais, porque você disse a mim, não ficou falando por trás, como é o hábito de muita gente. Veio a mim e disse, eu disse: amém, vou pregar menos hoje. E depois do culto perguntei a ele: e aí, Marcílio? Ele disse: nota 9. Tá bom. Me deu um 9, eu digo: amém, Marcílio, tá bom demais. Queridos, para concluir, Jó compreendeu 6 coisas que nós precisamos compreender se quisermos enfrentar o nosso próprio sofrimento. Primeiro, Jó aprendeu que não há crise que Deus não reverta. No capítulo 42 e verso 2 ele diz:
bem sei que tudo podes. Vamos repetir isso aí? Bem sei que tudo podes. Aprendeu. Segundo, entendeu que os desígnios de Deus, os projetos de Deus, jamais serão frustrados. No capítulo 42, ainda no verso 2, ele diz a Deus: e nenhum dos teus projetos pode ser frustrado. O que Deus planejou para você, não há quem impeça de ser executado. Vai ser resolvido. Não é otimismo barato, não é positivismo, é Bíblia. Terceiro, Jó olha para si e admite que o seu conhecimento de Deus era superficial. No verso 5 ele diz: eu te conhecia só de ouvir. Um homem que Deus disse que era justo, reto e temente a Deus, no entanto era periférico na relação com Deus. Ele diz: eu te conhecia só de ouvir. No verso 5 ainda ele diz que passou a conhecer a Deus de forma mais profunda. Ele diz: mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele reconhece que falou precipitadamente. No verso 3 ele diz: na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E no verso 6 ele diz que aprendeu a conhecer a si mesmo. Me arrependo, diz ele, no pó e na cinza. Deus restaurou todas as áreas atingidas na vida de Jó. Os bens ele deu em dobro, a saúde ele viveu após isso mais 140 anos, o casamento foi curado, transformado, acabou a mágoa, a revolta, o resfriamento. Deus é especialista em restaurar vasos quebrados. Deus restaura os filhos, porque dá novos filhos a ele. Não abra mão você dos seus filhos, porque Deus vai restaurar, estejam onde estiverem. Talvez eles estejam onde você não pode chegar nem alcançar, mas a mão de Deus chega e alcança. A minha filha me passou um e-mail dos Estados Unidos anteontem, contando dores. Ela tem 2 filhas, e eu respondi para ela: minha filha, você dedicou, entregou, consagrou suas filhas a Deus, e Deus não brinca com isso. Tenha certeza que tudo será sanado em nome de Jesus. Deus é especialista em restaurar. Deus restaurou os filhos, foram baluartes. Deus restaurou os amigos. Não guarde mágoa de quem lhe prejudicou, fala mal de você. Deus é especialista em restaurar. Há muito tempo eu escrevi uma mensagem que conta a história de um velho violino. Havia um leilão e um velho violino estava sendo leiloado. Feio. Alguém foi tocar e o som foi de fazer todo mundo correr. E o leiloeiro começou: quanto dão pelo violino? Aí um disse $1. $1. Quem dá mais? Todo mundo calado. Quem dá mais? Todo mundo calado. Quem dá mais? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. E aí levantou-se um senhor de cabelos brancos e disse: por favor, antes de entregar por $1, eu posso olhar o violino? Claro que pode. Ele veio à frente, pegou o violino, limpou, tirou a poeira, apertou as cordas, afinou demoradamente, e no mesmo violino extraiu aquilo que o escritor chamou de gorjeio dos pássaros, um som do céu. Quando ele acabou de tocar, havia lágrimas, aplausos estrondosos. E as pessoas perguntavam: mas o que foi que aconteceu com esse velho violino? O que é que fizeram nele? E o leiloeiro disse: foi apenas o toque da mão de um mestre. Talvez o que falte na vida, querido, é esse toque da mão do mestre, chamado Jesus de Nazaré. Quando ele toca, prostitutas se transformam em missionárias como Maria de Magdala.
Quando Ele toca, ladrões se arrependem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando Ele toca, executivos perigosos como Zaqueu são instados a segui-lo. Quando Ele toca, quem nunca viu vê. Quando Ele toca, famílias são restauradas. Por mais estragada que esteja a vida, o toque da mão do Mestre restaura, refaz. E o segundo estado é melhor do que o primeiro, diz a Bíblia. Há pouco tempo eu contei a história de um jovem que aprontou tanto, que o pai, dono de um império de comunicações no Rio de Janeiro, não vou dizer o nome porque ainda é conhecido, chamou um advogado e disse: tira meu sobrenome do nome do meu filho. Menino dependente, químico, andava um caos. E o homem, o pai, super milionário, mandou que retirasse o sobrenome e mandou o filho para Curitiba, disse: fique lá. Ele chega em Curitiba e encontra um jovem, ainda jovem, hoje é um pastor, meu amigo, do Palavra da Vida. E para resumir a conversa, Deus fez um milagre. Esse menino nasceu de novo, tornou-se um pregador do Evangelho, um homem de Deus. E ele conta que o dia mais glorioso da sua vida foi quando ele abraçou o pai, e o pai o beijou e o trouxe de volta para o seio da família. Não há nada perdido para Deus. O prejuízo é do diabo. Deus reverte. Deus muda o que parece definitivo. Deus vai fazer melhor do que era. Que Deus nos abençoe e que creiamos assim. Amém.